Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Tá? Eu tenho 54 anos, sou casado há 30 anos com a Márcia, minha querida esposa. Tenho 2 filhos, um casal, uma menina de 25 anos e um garoto de 21 anos. E há muito tempo eu tenho esse sonho, é uma coisa que arde no meu coração de poder trabalhar com casais. A gente já faz isso em termos de aconselhamento, já há mais de 20 anos que eu e Márcia trabalhamos com casais, aconselhando, ministrando cursos como Casados para Sempre e outros cursos que nós aprendemos a ministrar também. Mas desde 2017 aproximadamente, eu venho produzindo um material sobre o amor, sobre o tema amor. E eu gostaria muito assim de poder compartilhar as coisas que eu tenho aprendido. Mas às vezes, por incrível que pareça, é difícil encontrar na igreja espaço para que você possa transmitir. Então a gente viu talvez a possibilidade de fazer isso por meio de vídeos curtos, né? Então eu queria, assim, quem me conhece, se você me conhece, provavelmente os primeiros a assistir esses vídeos serão os amigos, as pessoas que foram nossos alunos, sabem o quanto para mim isso é difícil. Estar de frente para uma câmera, me expondo, falando coisas, mas eu resolvi enfrentar meus medos e arriscar um pouquinho. Tá? E a primeira aula que eu queria compartilhar com vocês, ela foi extraída de um livro chamado O Essencial no Amor, de uma dupla, uma mulher chamada Catherine Benside e o homem é Jean-Yves Leloup. É um livro, sinceramente, muito bom, foi indicado por um amigo, e dele eu extraí muita coisa interessante, principalmente um roteiro sobre coisas importantes para poder tratar com vocês. A primeira aula, esse material essencialmente foi criado para trabalhar com casais, só que essa primeira aula ela é muito básica, então ela acabou ficando mais interessante talvez para se tratar com namorados e noivos, mas ela também serve para nós casados, né? E ela foi extraída a partir do versículo que se encontra em Gênesis 2:18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora idônea para ele. Essa primeira parte de hoje, para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou falar apenas sobre essa questão de não é bom que o homem esteja só. Desse versículo, dessa parte desse versículo, a gente já depreende algumas questões. A primeira dela é o próprio Criador falando de uma característica que ele implantou dentro da sua criatura, que não é bom que o homem esteja só. Eu não sei se você se sentiu assim, né? Você que é casado, mas a minha vida inteira, assim, eu tive dificuldade, a minha vida inteira de casado, que eu quero dizer, né? Eu tive muita dificuldade de fazer qualquer coisa que diz principalmente a entretenimento, até as alegrias da vida, fazer coisas sozinho, né? É uma característica, se você vai a um cinema, por exemplo, é deprimente você ir sozinho. Você precisa ter pessoas com quem compartilhar. E hoje, tendo 2 filhos que acabaram de passar pela adolescência, eu vejo o quanto para eles, vi neles o que eu vi em mim também, o quanto é sofrido você passar por essa fase, que chegou um momento da vida assim que você sente necessidade de compartilhar a sua vida com alguém, de você ter alguém do seu lado ali porque que te admire, que goste de você, que sinta prazer na sua companhia. Então essa é realmente uma característica que o Criador colocou em nós, para as suas criaturas.
Um outro aspecto também interessante do que Deus fez conosco, né, foi a questão da interdependência. Todos nós somos seres interdependentes, precisamos efetivamente do outro, em vários sentidos, né? Acredito que todos nós aqui já tivemos a surpresa de um dia ouvir a nossa voz gravada em algum áudio ou vídeo, e você se deparar com a surpresa que você não conhece a sua voz. A voz que você ouve não é o que as pessoas ouvem. Nós precisamos muito dos outros. Tá? No caso do casal, né? O marido precisa da esposa, a esposa precisa do marido para se conhecer. Existem muitas características nossas que elas só são reveladas a partir da comunhão entre duas pessoas. Eu me lembro claramente assim, uma experiência que eu vivi quando a minha filha nasceu, minha filha é a mais velha, né? E uma vez ela estava brincando longe de mim, assim, aí eu tentei chamar o nome dela. Só chamei Bia. E falei alto, porque ela estava longe de mim. E de repente ela começou a chorar. Então eu me dei conta, a partir daquele momento ali, eu entendi que o meu tom de voz e a forma de eu falar era muito grosseira. Era uma forma dura de falar. E eu precisei aprender a mudar isso. Né? Então, assim, na minha convivência com a Márcia, muita coisa eu precisei mudar. E eu acredito que ela também, isso também aconteceu com ela. Faz parte dessa questão de sermos seres interdependentes. Né? Você vê assim, que Deus, na sua imensa sabedoria, ele foi tão sábio que o Filho, que é a coisa mais preciosa que eu acredito que eu posso falar por todos nós, né, ou pela maioria de nós, né, que é a maior experiência que Deus permite que nós tenhamos, que é ter um filho, ele só é possível a partir da presença de uma outra pessoa. Sozinho a gente não pode ter esse presente tão precioso da parte de Deus. Isso faz parte realmente dessa interdependência, né? Um outro aspecto também que a gente aprende a partir dessa característica, né, que Deus colocou dentro de nós, é que isso realmente está intrínseco à nossa natureza, né? Você vê, por exemplo, é muito comum em filho único, né? E eu fui filho único por 9 anos. Não é incomum um filho único, por exemplo, inventar um amigo imaginário, né? Normalmente, esse amigo imaginário, ele é uma pessoa que te ama e te aceita e admira muito, gosta muito da sua companhia, né? É como se fosse assim um pedido de socorro, né? Que nós temos assim um desejo em nós intrínseco, né? Que nós queremos sempre ser aceitos, né? E quando a gente se depara com isso, a gente sente assim, é como se quando a gente encontra uma outra pessoa que a gente se identifica, né? É como se a gente tivesse encontrado, no primeiro momento, a sensação que a gente tem é de ter encontrado uma outra pessoa idêntica a nós, né? O Albert Einstein, ele falava da esposa dele, Mileva, né? Ele dizia que ele se sentia sozinho com todo mundo, menos com ela. Tamanha assim era a identificação que ele tinha com ela. Mas essa procura, né, por alguém, ela precisa ser rodeada de alguns cuidados, né? Às vezes pelas experiências que a gente traz dentro da nossa própria casa, a gente corre alguns riscos de fazermos escolhas erradas na hora de se aproximar de alguém, né? A gente pode ser induzido a achar que essa pessoa que a gente se identifica tanto
a gente pode correr alguns riscos de fazer escolhas erradas pelos motivos errados. Dessas questões talvez esteja por conta das nossas próprias carências, né? Não é incomum trazermos para dentro dos nossos relacionamentos frustrações de experiências passadas ou até mesmo de relacionamentos da nossa família de origem para dentro dos nossos relacionamentos. E, às vezes, uma carência, por exemplo, de uma menina, por exemplo, que desejava ser amada pelo pai e o pai a ignora. Ela tem uma tendência a querer despejar sobre o namorado, sobre o noivo, ou até mesmo sobre o marido, toda aquela carência que ela tinha para cima daquela pessoa, ou toda a expectativa que ela tinha de um amor que ela desejava receber, e jogar para cima da pessoa com quem ela está se relacionando. E isso é complicado, né? Um outro aspecto é que, às vezes, no relacionamento, assim, quando você tem esse tipo de carência, né, você tem tendência a ver a vida sobre o que o Jean-Yves Leloup fala sobre um prisma deformante, né? Você tem uma tendência a querer enxergar, mudar a realidade para enxergar aquilo que você quer ver. Ao invés de ver a realidade, você acaba querendo enxergar aquilo que você quer ver. Normalmente você supervaloriza as qualidades daquela pessoa, ou muitas das vezes você desvaloriza os defeitos que a pessoa tem. Você prefere não enxergar os defeitos que aquela pessoa tem. Isso é muito comum numa fase do relacionamento que as pessoas chamam de paixão, né? A paixão, ela tem essa questão do prisma deformante, né? Você tende a ver tudo... talvez essa expressão não seja melhor, mas tudo cor-de-rosa, né? Você vê tudo diferente da realidade, né? Eu brinco quando falo sobre o amor paciente, porque você vê o que acontece, né? O amor paciente é um tipo de amor onde a pessoa ela precisa escolher enxergar o que o outro tem de melhor. Apesar de você conhecer os defeitos daquela pessoa, você escolhe ver o que ela tem de melhor. Isso que voltando agora para a parte da época da paixão, né? Essa é uma característica muito fácil de identificar na época do namoro, principalmente, né? Namoro e noivado, né? Mas é uma pena que ela não dure tanto tempo, né? O ideal seria que isso prevalecesse também no casamento, né? De uma forma madura, mas deveria também fazer parte, né? O namoro, ele é uma fase essencial para você descobrir quem o outro é, né? Eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas esse é um dos motivos pelos quais a gente não aconselha e não recomenda, né, que outras coisas interfiram, né, como, por exemplo, por ter relações sexuais, né, porque o sexo também é uma coisa que contribui para esse prisma deformante, né. O namoro, ele é uma época para você conhecer a pessoa e ver e enxergar dentro de uma racionalidade, né? Não estou descartando o valor da paixão, o valor quanto é gostoso, né? Você se apaixonar pelo outro, mas você ter essa racionalidade para poder enxergar os defeitos do outro e ver se aquele defeito ele é suportável ou não. Eu brinco muito quando eu falo desse tipo de amor, porque eu uso um exemplo que eu aprendi no trabalho, né? E que existem pessoas que são tão lerdas, elas são tão devagar, né? Que se você der 2 tartarugas para ela, uma foge, a outra engravida, né? Mas quando você está nessa época do namoro, você tende, da paixão especificamente, você tende a olhar só o que te interessa. Então, uma pessoa como essa, que namora um lerdo desse tipo que eu citei, tende a falar assim: poxa, ele é tão calminho, ele é tão calminho, ele é tão bonzinho. Mas passado esse período da paixão,
E normalmente já durante o casamento você vai olhar justamente sobre o prisma deformante, né? Você tende a querer se focar nos defeitos da pessoa. E aí vai ser aquela questão, né? Pô, você é muito lerdo, você é muito devagar, pelo amor de Deus, pô, vai mais rápido, e por aí vai. Um outro aspecto também que vale a pena ressaltar ainda dentro desse tópico é que quando você vive sobre esse prisma deformante, é como se você estivesse querendo criar uma bolha para que você possa assim, justificar a sua escolha, para que você possa aceitar com mais facilidade. Você fique tranquilo em relação à escolha que você fez. Porém, é inevitável, e um dia virá, aquele que você vai perceber a realidade, você vai descobrir que o outro não era exatamente aquilo que você imaginava, não é tudo aquilo que você gostaria que fosse. E aí surgem as incômodas frases. Você poderia ter, eu gostaria tanto que... Por que motivo você não faz isso, ou não faz aquilo? E isso traz algum tipo de sofrimento, né? Então, e para terminar esse último tópico que eu gostaria de comentar, em relação a essa questão de não estarmos só, seria o seguinte: antes de sermos dois, nós precisamos ser um. É muito importante que você entenda a necessidade de você se reconhecer, de você se amar, de você se aceitar. Cláudio Duarte brinca muito com essa questão do Adão, né? Ele fala assim, o Adão era um cara resolvidão, tal. E Deus, ele brinca dizendo, né, porque Deus chega para ele assim, não, Adão, você é muito feliz, eu vou acabar com a tua felicidade, vou botar uma mulher na tua vida. É lógico que isso é uma brincadeira, né? Mas o fundo de verdade que tem atrás dessa brincadeira é que realmente, antes de entrar numa relação a dois, para que nós sejamos dois, a gente primeiro precisa ser um. A gente precisa se entender, precisa se amar, precisa se aceitar, para que a gente não permita viver um engano, principalmente não permita ser moldado, não precisa ser abusado, talvez seja o termo mais preocupante disso. Tá? Jesus afirmou em Mateus 19,5 o seguinte: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Para que 1 mais 1 dê 2, a gente precisa ser realmente um inteiro. Se nós formos menos do que um, nós nunca poderemos ser realmente dois. 1 mais 1 não vai dar 2. Tá? Eu não posso esperar do outro que ele me complete. Ele me complete no sentido de ele insuflar a vida em mim. Não pode ser assim. Tá? Eu acabei de falar, e seria uma contradição eu dizer, eu falei que nós temos uma vida, que uma das características nossas que Deus colocou em nós sermos interdependentes. Eu vou falar mais sobre essa questão de um completar o outro no próximo vídeo. Mas ele é muito importante que você entenda que você não espere do outro algo que ele não possa te dar. Tá? O outro, né, no meu caso particularmente a Márcia, ela é um ser finita, limitada e com defeitos. Se eu depositar na Márcia a esperança de que ela vai resolver todos os meus problemas, todas as minhas carências, eu estou cometendo, além de estar cometendo quase que uma idolatria, porque eu estou fazendo dela um Deus na minha vida, eu estou colocando um peso sobre ela que ela não tem capacidade de absorver. Tá? Não pode ser assim. Tá? Antes de eu me sentir único para o outro, eu preciso reconhecer a minha unicidade, o meu valor, aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu sou. Que no momento em que eu me amo, que eu reconheço por quem eu sou, eu não vou ser manipulado por ninguém. Tá? Eu falo isso e às vezes eu não digo que eu tenha
convicção plena do que eu vou falar para vocês agora como sendo uma coisa que é a verdade, não posso dizer isso, mas uma coisa que eu sempre tomei para mim foi colocar alguns limites na minha relação com a Márcia, por exemplo. Que tipo de limites eu estou me referindo, por exemplo? Eu nunca permiti, nunca também fui na vida dela uma pessoa que tentasse impor a ela quem ela deveria ser. Tá? Nunca permiti. E nunca também tentei ser essa pessoa que tinha que dizer para ela que a liberdade sempre foi uma questão muito importante para nós. É importante sermos dois, nós temos muita coisa em comum, nós nos moldamos muito. Eu sou uma outra pessoa depois que eu conheci a Márcia, mas eu não deixei de ser o Alexandre. E eu não posso deixar de ser. Tá? Eu não posso permitir. Houve situações em que eu cometi erros graves no meu casamento e que a Márcia tentou, por raiva, por estar chateada comigo, tentou fazer ameaças, tentou me ofender além do que ela podia, e eu coloquei limites naquele ponto ali. Tá? Por quê? Por que eu fiz isso? Porque na minha visão, tá? E eu falo isso como eu digo assim, eu não estou dizendo que eu estou certo, mas no meu entendimento, você não pode deixar, você não pode perder a tua essência. Eu estava errado naqueles momentos, eu reconheci os meus erros, eu mudei, na maioria do que posso dizer que eu mudei bastante em relação a quem eu era, para não machucá-la mais do jeito que eu estava machucando com os erros que eu estava cometendo. Porém, ela não tinha o direito naquele momento de me fazer ameaças. Não tinha direito naquele momento de me fazer me sentir pequeno, de me fazer sentir baixo. Então, assim como eu também não faço isso contra ela, eu também não posso permitir que isso aconteça comigo. E isso faz parte dessa questão da importância de você se reconhecer como um ser único, né? De você manter a tua individualidade. O nosso relacionamento, o relacionamento como casal, ele é um relacionamento de comunhão, não de fusão. Eu não me tornei a Márcia, eu continuo sendo o Alexandre, mas eu e Márcia aprendemos com a maturidade e com o tempo que o nosso relacionamento é um relacionamento de comunhão, onde eu vivo para fazê-la feliz e ela vive também para me fazer feliz. Mas eu não deixei de ser quem eu sou. Eu continuo mantendo muitas das minhas características individuais e pessoais. Elas continuam existindo, a da Márcia também, mas nós temos um relacionamento de comunhão, sem perder a nossa individualidade. Esse aspecto vai ser mais explorado na próxima aula, quando a gente falar de um casal, se eles são duas metades ou não. Nesse mundo sem hospitalidade que a gente vive, é muito bom viver a dois, né? Fazendo companhia na estrada e permanecendo atentos um ao outro, com gestos mútuos de ternura e de solicitude. Estou lendo aqui um texto do Jean-Yves Leloup, né? E estarmos preparados para compartilhar coisas boas e ruins, né? Na vida, a gente sempre vai ter coisas boas e ruins. Isso faz parte da vida. Nós não temos nenhuma ilusão disso. Mas isso faz parte da vida, né? Não estar só, eu vou continuar lendo aqui um texto dele, é algo mais do que ser único no olhar do outro. É encontrar na sua presença uma confiança e um amor incondicional. Não estar só é ter o outro diante de si, que nos faz reagir e evoluir, e que nos ajuda a nos superar, nos ultrapassar e que nos impeça que fiquemos confinados na pequenez do nosso eu, cujo desejo é não crescer. Esse é o ponto, e eu acho que realmente é o principal de você encontrar alguém para te fazer companhia pelo resto da vida. É você conseguir encontrar alguém que tenha
prazer na sua companhia, que te ame e consiga enxergar o melhor de você, apesar de quem você é, que apesar dos teus defeitos, ele te ama, uma pessoa que te ajuda a crescer, a evoluir, alguém que te jogue para cima, que entenda os seus medos, as suas fraquezas. Eu, por exemplo, estou tremendo de medo de estar aqui fazendo esse vídeo, mas quem montou a máquina para mim, quem preparou o ambiente para mim, tudo foi a Márcia. Parte dessa exposição, dessa tentativa de fazer algo novo, de fazer um trabalho novo, é porque eu tenho alguém do meu lado que investe em mim, porque me ama, porque quer o melhor para mim e que não se conforma em me ver do jeito que eu estou. Ela tenta sempre me jogar para cima e me fazer evoluir e crescer. Essa é a mulher com quem eu escolhi para poder viver o resto da vida do meu lado. E eu espero que você também tenha a mesma sorte que eu tive. Essa aula, como eu falei, ela foi feita para casais, foi montada na intenção de ser uma aula para casais, só que acabou o conteúdo dela talvez sendo mais importante, talvez, para namorados e noivos. Mas eu espero que de alguma forma, alguma coisa de bom ou de útil possa ter ficado até aqui, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima.